É com muito prazer que a gente inicia essa segunda reunião e hoje o tema que nós vamos abordar nessa nossa reunião é um tema muito importante que nós que trabalhamos com terapia intensiva cardiológica, a gente se encontra com esse tema frequentemente. Uma doença de mortalidade altíssima, por isso que a gente resolveu trazer esse tema para a nossa reunião e nós tivemos vários casos na nossa unidade crítica cardiológica, que é a endocardite infecciosa. E a nossa reunião, primeiramente, vai contar com a apresentação da professora Maria Odília Gomes Douglas, que é professora associada da disciplina de cardiologia e também diretora do Instituto de Infectologia Emílio Ribas II. E é uma honra ter a senhora aqui, doutora, na nossa reunião. Com certeza vai agregar muitas informações nesse tema tão importante. Tá? Depois da apresentação da professora, nós teremos a apresentação também de um caso clínico de endocardite infecciosa de válvula tricúspide da nossa unidade, que será apresentada pelo residente do primeiro ano da disciplina de cardiologia, o residente Glauco, virá fazer a apresentação. E nós também, para finalizarmos a discussão teórica sobre o assunto, contamos com a presença do Dr. Antônio Fernando de Azevedo, que é pós-graduando da válvula, lá do INCOR, do Departamento de Valvopatias do INCOR, e veio trazer para a gente informações, novas informações a respeito dessa doença tão agressiva que é a valvopatia da válvula tricúspide. Mas antes de dar prosseguimento à nossa reunião, gostaria de chamar o professor Chagas só para fazer um comentário inicial. Bom, a todos os nossos cumprimentos e principalmente a alegria de tê-los aqui. Como titular da disciplina de cardiologia, eu gostaria de destacar que nesse curto espaço em que nós estamos dentro do Hospital Mário Covas, onde nós somos magnificamente recebidos a partir de 29 de fevereiro do ano passado, nossa unidade só vai completar um ano daqui a 3 anos, pela coincidência da data tão especial, mas a verdade é que nós pudemos evoluir, primeiro do ponto de vista de trabalho, segundo do ponto de vista científico e principalmente do ponto de vista de congregar as pessoas. E essas reuniões, iniciadas pelo professor Caio, nosso coordenador da unidade, e agora sob o comando do Leonardo, mais especificamente com a atividade científica, aqui está o retrato dela, uma sala cheia e principalmente com colaboradores, com a presença de profissionais de outras disciplinas. Então, logicamente, é uma grande alegria ter aqui a professora Odília, que dirige um dos hospitais da nossa Faculdade de Medicina, que é o Emílio Ribas, lá da Baixada Santista, Emílio Ribas II, a presença da professora Heloísa, da comissão de infecção desse hospital e os vários colegas da disciplina de moléstias infecciosas aqui, que estão presentes, os residentes, e principalmente todo esse corpo multiprofissional que também colabora com cada uma das nossas reuniões. E o privilégio de contar com a presença do nosso querido Antônio, colega lá da nossa casa-mãe, a Faculdade de Medicina da USP e o INCOR, que sempre, a nossa casa, eu sempre digo que muitas das nossas atividades são um casamento feliz do nosso INCOR, porque muitos de nós de lá viemos, juntamente com a Faculdade de Medicina do ABC. E destacar também a honrosa presença do nosso querido cirurgião, que sempre nos abrilhanta aqui nas reuniões. É muito bom ter a cirurgia cardíaca junto com a cardiologia nessas reuniões. Bem, uma ótima reunião a todos, vamos aproveitar ao máximo e você comanda tudo. Eu estou aqui só na condição de assistir a festa. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui no Mário Covas. Eu estive aqui quando a gente estava começando a construir o Mário Covas, estive na época que a gente começou a implantar a primeira terapia intensiva aqui no Mário Covas, então para mim é uma honra estar aqui, sempre que a gente tem algum evento da faculdade, a gente está ligado a isso, estamos aqui. E agora, com ex-alunos voltando, eu tenho mais aqui, me senti lisonjeada de ter ex-alunos aqui com a gente, ter residentes com a gente, ter ex-colegas com a gente, todos infelizmente mais novos do que eu, mas faz parte. E ter alunos da faculdade da graduação de medicina e da graduação de outras especialidades. Eu acho ótima essa interdisciplinaridade numa situação clínica, qualquer que seja. A interdisciplinaridade é muito importante para
abrilhantar o caso e para deixar o caso mais interessante e até completo de todas as coisas que a gente precisa. Quando eu li esse tema, que ia ser oferecido pela disciplina, eu quis aproveitar a oportunidade. Eu tinha um caso exatamente igual. Eu falei, eu quero aproveitar para apresentar o caso, porque eu trouxe um caso do Emílio Ribas. O Emílio Ribas é um instituto específico, um instituto de infectologia, que quando eu comecei lá, ele se chamava de Instituto de Doenças Infecto-Contagiosas, nós transformamos esse conceito para Instituto de Doenças Infecciosas. Então, nós não temos só doenças contagiosas lá. Porém, uma das patologias que eu mais notifico lá é tuberculose. Só para vocês terem uma noção, bem rapidinho, eu tenho 12 minutos para falar, e vou falar em 12 minutos o meu caso. O índice de notificação de tuberculose na Baixada Santista, especificamente Guarujá, que é onde está localizado o hospital, é 3 vezes maior do que a média nacional. Tá? A média nacional é 30 por 100 mil habitantes, a nossa é 84. Tá? Então é muito grave. São doentes multiresistentes, porque o índice de qualidade de vida é muito ruim, e eu fiz questão de mostrar alguns dados disso para vocês verem que tipo de doente que eu tenho. Eu não tenho doente HIV ou doente com AIDS do Emílio Ribas 1, que é um doente basicamente eutrófico. Eu tenho um doente desnutrido grave, tá? Um doente que por conta só da desnutrição já é um paciente imunodeprimido. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar rapidinho o caso, se eu não errar o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, esse paciente, a minha ideia não é discutir agora, é só apresentar o caso para vocês vão ver, vão juntar com outro caso que vai ser apresentado e aí é aberta a discussão. Né? Então, o André é um paciente de 51 anos, masculino, branco, procedente de Santos, e ele no momento está desempregado. Ele trabalhava no estaleiro, mas está desempregado no momento. E ele foi para um quadro de febre, inapetência, dor epigástrica e náuseas em uma semana. Esse é o quadro que levou ele para vários pronto-socorros da região lá. Ele passava, alguém medicava, não fazia diagnóstico, liberava ele para casa, ele voltava mal. Como ele mora sozinho, ele não tem família, não tem esposa, não tem filhos, ele voltava para casa e ficava em casa sozinho, e assim foram vários dias. Até que a comadre dele, na verdade, resolveu interferir porque ele foi até a casa dela e estava muito mal. E aí ela resolveu que ela ia interferir e levou ele para o pronto-socorro, e lá no pronto-socorro, ele acabou sendo pedido vaga para o Emílio Ribas, ele foi internado. E a história dele era uma febre alta, segundo a comadre, mais de 40 graus, uma dor epigástrica em queimação, sem fator de melhora, sem irradiação, mas associada à ingestão alcoólica, que ele ainda faz. Tá? Associado a isso, ele tinha náusea, diminuição de apetite, não tinha alteração de hábito intestinal, não tinha sinais de sangramento digestivo, nem melena, nem hematêmese, nem enterorragia. Tá? Porém, ele tinha antecedentes pessoais que eu considero muito importantes. Né? Ele é um alcoolista crônico, é portador de hepatite C crônica, tá? Teve tuberculose em 2007 e eu deixei esse dado de Campos de Jordão porque isso significa longa permanência. Longa permanência significa, para a gente, não tem condição de tratar em casa. Então, ele precisa ficar num local internado para tratar tuberculose. Isso já indica para a gente um nível socioeconômico ruim. Ele não vai aderir, por isso nós temos várias multiresistências de tuberculose, nós somos autorizados a usar o 4º esquema de tuberculose, por conta disso, como também somos autorizados a utilizar o TARV bastante diferenciado, porque são pacientes com multiresistência, tanto em HIV quanto em tuberculose. Tá? Aidético e hipertenso, mas não fazia uso regular nem de TARV, nem da terapia antirretroviral e nem da hipertensão. Então, ele nem sabia o que ele tomava. Tá? Que isso para nós também é importante. Né? Quando ele internou com a gente, ele tinha de exame físico algumas coisas importantes. Estava descorado, estava ictérico, febril, desidratado. E se a gente considerar tudo isso aqui, um sinal de sepse. Ele estava em sepse quando chegou para a gente. E mais que eu queria destacar para vocês, que ele tinha um MC de 17. Ele estava edemaciado, que o peso vai diminuir. Nós vamos murchar ele, tá? Então, esse 17 vai cair um pouquinho, porque o peso dele vai cair. Tinha o exame neurológico normal, estetores crepitantes na base direita, inclusive no local que ele foi atendido, ele tinha iniciado ceftriaxona, pensando numa pneumonia. Né? Um abdômen
com ascite pequena, um aumento de fígado, uma boa perfusão periférica, mas tinha edema de membro inferior. E por conta disso, e até a gente imaginava que ele já estivesse mais edemaciado, ele estava com lesão descamativa, que na hora que a gente viu, passa para a nossa cabeça, pela desnutrição, que ele fosse um paciente com pellagra. Paciente com pellagra ou com alguma doença de déficit nutricional. Mas depois a gente viu que era só o edema que foi diminuindo, ele foi rachando a pele e foi abrindo essas lesões. Tá, hoje não tem nada na pele hoje, né? Bom, foram feitas algumas hipóteses diagnósticas lá, e eu vou direcionar isso para a gente ser rapidinho, né? Pancreatite aguda foi a primeira coisa que foi pensada para ele. Não se esqueça que ele estava ictérico. A gente tem um certo vício lá na Baixada, vocês vão ver que os nossos pedidos de exame são meio direcionados, e como a gente tem que pensar lá na Baixada nas síndromes ictéricas infecciosas, leptospirose, dengue, chikungunya, e a gente tem que pedir para todas essas coisas, né? Gastrite aguda alcoólica, reativação da hepatite viral que ele tinha, tuberculose e pneumonia foram as hipóteses diagnósticas. Para isso, ele ficou isolado, porque todo paciente que interna com suspeita de tuberculose fica isolado até nós termos a resposta. Lá nós temos Ginexpert, então a gente faz, em um dia a gente faz as 3 amostras, se for preciso, elas saem a cada 4 horas. Então a gente consegue separar esse doente. Os nossos isolamentos são com pressão negativa, por conta da gente ter tuberculoses extremamente multiresistentes, né? Bom, foi pedido teste rápido, nós temos vários testes rápidos lá, a gente tem que pedir sempre. Foi pedido para hepatite C, hepatite B, sífilis, o BK de escarro e CD4 e carga viral, que era um paciente aidético, tá? Desses exames, veio positivo da hepatite, o restante não, carga viral indetectável. Às vezes o paciente passa um período com carga viral indetectável. Se esse período é inferior a 6 meses, a gente pode tratar esse paciente, até porque ele tinha uma carga viral. A Heloísa me corrige se eu estiver falando alguma coisa diferente, que eu não sou infectologista. Eu não sou infectologista. Eu não sou nem cardio, nem infectologista. Não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sou nem cardio, nem infectologista. Mas estou aqui no meio. Você é a nossa convidada. E esse paciente tinha um CD4 de 41, você veja o nível de imunossupressão desse paciente. Essa é a nossa rotina lá. Tá? Para isso foi introduzido o TARV e foi suspenso ceftriaxona. Depois a gente pode pôr em discussão se isso está certo ou se está errado, foi suspenso ceftriaxona. Tá? Mesmo com a ausculta pulmonar que vocês viram que tem estertor na base direita, e eu vou mostrar para vocês o raio-x que a gente pode pôr em discussão depois. Foi feita a radiografia de tórax, ultrassom de abdômen, endoscopia para ele, e os resultados foi que no raio-x tinha um aumento da área cardíaca, uma congestão, que nós vamos ver aqui para frente, uma opacidade nas bases, principalmente, até terço médio direito a gente vai ver, tem até umas imagens nodulares que incomodavam a gente, talvez resquício da tuberculose que ele tinha tido. O ultrassom tinha um espessamento de mucosa do estômago, uma hepatosplenomegalia, e na endoscopia tem esofagite e bulbodenite. Tá? Essa era a radiografia de tórax dele do dia 3 de março. Ele internou no dia 3 de março. Tá? Ele está lá com a gente até hoje. Essa é a radiografia de tórax dele. Vocês vejam que até tinha umas imagens que a gente ficava meio preocupado aqui, né? Desse paciente. E o aumento da área cardíaca, que dá para a gente ver aqui. Com esse raio-x, reintroduziram a ceftriaxona. Tá? No dia seguinte, esse aqui era o eletro dele. Para mim, que não sou cardio, um BDAS e um BRD. Tá? Um ritmo sinusal, é isso que ele tinha no eletro dele. De exame, só para mostrar para vocês coisas que são importantes, que eu acho que eu só coloquei esses aqui, não coloquei os exames todos que ele fez. Amilase normal, a gente acabou descartando a pancreatite, lipase normal, TJ, TGP um pouquinho alteradas. Ele tinha, de positivo, que eu acho importante a gente falar, ele estava desidratado, não se esqueçam desse detalhe, ele tinha 6,7 de hemoglobina, desidratado, ele foi hidratado, tomou sangue e ele foi em 12 dias para 6,3, mesmo tomando concentrado de massa, estava muito, muito descorado. Ele tinha uma pancitopenia, na verdade, 1.800 leucócitos ele tinha, tá? 84 mil plaquetas. Para nós, depois que a gente avaliou, ele tinha feito uma insuficiência renal aguda, ele cai 0,3, uma insuficiência renal aguda. Tá? Uma albumina dele de 1,8, um paciente bastante desnutrido, um outro sinal de desnutrição. E a icterícia às custas e direta, que depois normalizou. Tá?
No dia seguinte, no dia 4, do dia 3 para o dia 4, ele teve muita cefaleia, optaram por colher líquor, o infectologista ama colher líquor, não é verdade? Não é verdade, Lu? A infecto adora colher líquor. Todo dia, se puder, todo dia colhe, né? Se tiver uma neurocripto, então, é todo dia com medida de pressão, né? Então ele fez um líquor, que o líquor não tinha nada demais, a não ser o lactato estava um pouco alterado por conta do quadro dele de desidratação. Tá? Culturas que foram colhidas, a gente colhe cultura lá para bactéria, para fungo e para micobactéria, nós fazemos lá. Tá? E essas primeiras culturas que ele fez, todas vieram negativas, nós fazemos essa aqui com 42 dias, essa com 30 dias, soltaram resultados negativos, tanto para levedura quanto para filamentoso. Tá? Mas ele ficou subfebril com o Rocefin, com o ceftriaxone e com o TARV. Ele ficou subfebril e não tinha uma grande melhora. Então, eles optaram de colher um novo par de hemoculturas e foi colhida no dia 10. Esse par de hemocultura deu estáfilo já rapidinho, veio esse resultado para nós. O resultado vem para a gente 24 parcial, 48 horas sai, a gente vai acompanhando. Tá? Com padrão de sensibilidade a vanco, resistência à oxacilina, um MRSA, resistente à oxacilina e resistente à penicilina. Tá? O que eles fizeram? Deram o vancomicina para esse paciente. Tá? Foi dado o vancomicina para esse paciente e ele ficou alguns dias subfebril ainda. Não estava melhorando como era a ideia de melhorar. Ninguém tinha pensado em endocardia. Vocês viram que a escuta cardíaca dele é normal. Ela permanece normal. Ele não fez sopro nenhum audível, tá? Nem mudança de alguma coisa que ele tivesse, né? E aí nós colhemos vancocinemia, ele tinha uma vancocinemia baixa, porque foi feita no pico, ela estava um pouquinho baixa, foi dada uma dose adicional de vancomicina para ele, porém essa vancocinemia, infelizmente, não saiu no mesmo dia, eles associaram gentamicina. Até porque foi pedido um ecocardiograma, né? Aí que entra a história, né? E esse é o ecocardiograma dele, não sei se a gente se apagar ali fica um pouquinho melhor, não sei como é que fica lá. E no ecocardiograma dele, a gente vai ver algumas imagens, um átrio direito aumentadíssimo, um ventrículo direito aumentado. Ele descreve parede e septo com 13, 12 milímetros, nós vamos ver mais para frente as medidas. Tá? E uma hipocinesia difusa. Não, obrigado. Nós estamos fazendo um levantamento na cardiologia. A semana que vem eles estão convidados, posso estender? Estão convidados para uma aulinha na próxima, daqui segunda a sexta-feira, dia 5, né? HIV e coração, que a gente vai fazer lá na faculdade. E a gente tem visto várias patologias cardíacas relacionadas ao HIV e uma delas é a miocardiopatia simples, uma hipocinesia difusa, que a gente está vendo. Lógico que esse paciente tinha uma hipocinesia difusa, que ele vai descrever mais para frente, aqui está o modo M, vocês vão ver, o tamanho do átrio dele, com essa válvula, com essa tricúspide e essa imagem aqui, né? Essa imagem grande, ele dá como 16 por 13 essa imagem. Tá? Aqui está a imagem. Aqui está a imagem. Aqui está o refluxo que ele fazia, uma insuficiência tricúspide importantíssima. Tá? E aqui os valores, ele dá uma hipocinesia discreta, um aumento de septo e parede posterior. Tá? Se a gente acompanhar aí, eu destaquei alguns valores que eu, na minha vã ignorância cardiológica, acho que eram interessantes de escrever. Tá? Bom, aqui está o resultado. Esse resultado, ele descreve esse ventrículo com essa hipertrofia de parede. Tá? Descreve o ventrículo direito e o átrio direito importantemente dilatados. Né? E a válvula tricúspide com essa imagem de 16 por 13 milímetros, com um fluxo importante para o átrio direito, compatível com a insuficiência tricúspide de grau importante. E uma apreensão no ventrículo direito de 28. Tá? Então, era um paciente que tinha sinais de insuficiência cardíaca direita, não sei se vocês lembram, ele tinha um pouquinho de derrame pleural naquele raio-x, tinha CIT, tinha edema de membro inferior. Né? Tinha hepatomegalia, tinha tudo de coração direito. E ele foi tratado com diurético. E ele melhorou muito com diurético. Tá? Esse paciente. Talvez tanto quanto com a vancomicina. Tá? Bom, com essa imagem, num paciente imunossuprimido, a gente associou a anfotericina B.
tá? Foi feita a hipótese de ser fungo, a gente associou, foi colhido o exame para fungo, de novo naquelas amostras que a segunda amostra que a gente colheu de hemocultura, foi colhida de novo, os filamentados já veio negativa e e ainda não veio o resultado definitivo de fungo. Até eu liguei agora há pouco para saber se já tinha saído, ainda não saiu tudo de fungo, tá? Porque demora 42 dias para a gente ter, né, na mão, ainda não saiu, tá? Esse é o casinho. A gente fez um eco de controle, tá? Esse eco foi feito agora, dia 18, tá? E esse eco mostra a lesão aqui ainda e mostra para mim coisas importantes que esse eco mostra. Uma melhora no septo e na parede e a fração de ejeção dele melhora muito, tá? Então esse paciente sai desse quadro de hipocinesia difusa, que eu acho que cabe eu colocar aqui para vocês como intensivista, que não sou cardio nem infecto, mas sou intensivista. Para mim tinha 2 motivos dele fazer essa miocardiopatia. Miocardiopatia da sepse, ele é um paciente que estava em sepse, e a miocardiopatia do HIV. Ele estava sem tomar medicamento há algum tempo, a gente não sabe, não tem controle desse tempo que estava sem tomar o medicamento antirretroviral, mas foram feitas as 2 coisas, foi tratado o quadro infeccioso, foi tratado a AIDS dele, e esse paciente sai desse quadro de hipocinesia difusa, que eu acho uma coisa importante que cabe a gente colocar aqui, né? Essa aqui são as medidas que ele coloca, ele já coloca que essa lesão diminuiu para 12 milímetros, né? E ele comenta que ele vê essa redução na vegetação. Mantém o quadro de dilatação importante da cavidade direita, de grau moderado, e ele acabou de passar em consulta com a cirurgia cardíaca lá da região, a referência da região, que indicou cirurgia para ele e já querem ficar com ele lá. Ele está muito bem, esse aqui é o raio-x dele, de agora. Ele está ótimo, né? Está estável. Ontem eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim, qual que é a boa notícia? Eu vou embora? Eu falei, não, essa ainda não dá para a gente dar para você, né? Tá? E ele está bem, que é uma coisa importante porque vocês vão ver mais para frente que a endocardite tricúspide é uma doença de alta mortalidade, né? Tá bom? Esse é o casinho. Agora a gente vai chamar aqui o residente Glauco César, que é residente do 1º ano da cardiologia. O Glauco passou com a gente na UCO, aqui na nossa unidade crítica cardiológica, o mês passado, foi um excelente residente, se dedicou bastante aos casos. E o Glauco pôde acompanhar também, professora, um caso que nós tivemos lá, que nós vamos apresentar agora, mas que teve, infelizmente, uma evolução muito mais agressiva, e ele pôde cuidar desse paciente na unidade crítica cardiológica e pôde acompanhar toda essa evolução. Então, como a gente havia programado essa reunião, o Glauco vai fazer uma apresentação breve também sobre esse caso. Como o Dr. Leonardo já falou, meu nome é Glauco César, sou residente do 1º ano da disciplina de cardiologia, daqui da Faculdade de Medicina do ABC. E vou estar apresentando um caso de um paciente da nossa unidade coronariana aqui, do Mário Covas, um paciente com um caso clínico de uma endocardite infecciosa de válvula tricúspide. Bem, nosso paciente era um paciente de 28 anos, do sexo masculino, casado, porteiro, natural e procedente daqui da cidade de Santo André. O paciente, ele dá entrada em nosso serviço, vindo da UPA, com um quadro clínico de uma tosse há mais ou menos uns 2 meses. A história patológica pregressa do paciente é que essa tosse tinha uma característica produtiva, mucopurulenta, associado com uma dor torácica ventilatório dependente, que era de característica difusa, associado com febre, e queixava-se também de taquicardia e dispneia, que veio evoluindo progressivamente. O paciente possuía de antecedentes pessoais hipertensão arterial sistêmica e uma doença renal crônica dialítica de provável etiologia hipertensiva. Lembrando que o paciente era um paciente mal aderente ao tratamento medicamentoso antihipertensivo.
De hábitos de vida, o paciente era ex-drogadito há 2 anos, fazia uso de maconha e cocaína, e é importante ressaltar que o paciente negava o uso de drogas injetáveis, negava tabagismo e etilismo. De cirurgias prévias, havia uma cirurgia em maxilar por ferimento de arma de fogo em 2011 e de antecedentes familiares negava a história de doenças cardíacas na família. Ao exame físico dele de entrada, o que nos chamava a atenção? O paciente deu entrada com uma icterícia de 2 cruzes em 4, não havia linfonodos palpáveis, possuía um Glasgow de 15, estava lúcido e orientado. Na ausculta cardiovascular, o que nos chamava a atenção era um sopro em borda external esquerda, sem irradiação. Na ausculta pulmonar, o paciente possuía um murmúrio diminuído em base à direita, com roncos expiratórios em base esquerda, saturando 98 em ar ambiente. Ao abdômen, possuía um abdômen globoso e ascítico, doloroso à palpação e hipocôndrio direito, com uma hepatomegalia de 3 centímetros do rebordo costal direito. De membros inferiores, nada digno de nota. E de membros superiores, o paciente apresentava uma fístula arteriovenosa em membro superior direito, com frêmito presente. De hipóteses diagnósticas, de sindrômico, ficou como uma síndrome ictérica infecciosa febril, e de hipóteses diagnósticas etiológicas, uma pneumonia ou uma embolia pulmonar, ou uma tuberculose pulmonar, uma endocardite infecciosa, uma colestase transinfecciosa ou hepatites virais. Aos exames de entrada do paciente, o que nos chamava a atenção era uma hemoglobina de 7,4, leucócitos de 23.850 com 3 bastões, uma creatinina de 5,46, uma PCR de 24,3, uma bilirrubina aumentada às custas de direta de 2 e um VHS aumentado de 140. Foi solicitado ainda hemoculturas na entrada, um dedímero que veio negativo, amostras de Bar que também vieram negativas durante a internação e sorologias para HIV, hepatite A, B e C e sífilis que também vieram negativas. Esse daqui é o eletrocardiograma dele da admissão, que mostrava uma taquicardia sinusal com atraso na condução ventricular. Sei que a imagem está um pouco pequena para poder visualizar. Ao raio-x de tórax, ele apresentava uma importante cardiomegalia e alguns focos de consolidação, principalmente aqui no terço inferior do hemitórax à direita. A tomografia de tórax, a gente pode perceber a cardiomegalia do paciente, além de que o paciente apresentava um derrame pleural mais acentuado à direita e focos de consolidação em ambos hemitórax, sugestivos de êmbolos sépticos. Aos exames complementares, o paciente tinha um ecocardiograma do dia 20 de fevereiro, que possuía uma fração de ejeção de 50% e mostrava uma válvula tricúspide com uma boa abertura e um refluxo importante com vegetação aderida de 3,54 centímetros por 0,66. Possuía também um aumento importante de átrio direito. De hipótese diagnóstica para o paciente, a gente acabou fechando
de endocardite infecciosa de válvula tricúspide, sendo que o paciente veio com hemocultura, as primeiras hemoculturas positivas com Staphylo aureus sensível à oxacilina. De tratamento inicial para o paciente, foi introduzido a antibiótico terapia com oxacilina, restrição hídrica, suporte clínico mais suporte dialítico. Lembrando que nesse tratamento inicial o paciente estava com a infectologia daqui do serviço, na enfermaria, tá? A evolução do paciente. O paciente evoluiu com um quadro de uma insuficiência respiratória associado com uma piora dos parâmetros infecciosos e então foi solicitada uma transferência para a nossa unidade coronariana. Foi transferido no dia 12 de março, já estava com 15 dias com oxacilina e haviam introduzido também o meropenem, estava em D4 por conta de, pensando em sepse de foco pulmonar. Aqui são outros exames que o paciente fez durante a internação, enquanto ele ainda estava na enfermaria. Um eco aqui do nosso serviço que mostrava uma fração de ejeção de 42%, um ventrículo direito de 42%, um átrio esquerdo de 50% e mostrava o que a gente já tinha confirmado no outro eco, que era uma válvula tricúspide com uma grande vegetação de 32 por 15 milímetros, junto ao folheto lateral, com ampla mobilidade que compromete a coaptação dos folhetos e induz a incompetência severa. No ultrassom de Doppler, o que a gente tem de importante é a evidência de uma imagem hipoecogênica perifístula, onde foi interrogado um abscesso ali no local. De proposta terapêutica, então, para o paciente ficou em suporte intensivo em nossa unidade coronariana, sob monitorização contínua, manteve o uso dos antibióticos, porém, devido à falha terapêutica com o tratamento clínico, foi indicada cirurgia para troca valvar tricúspide. A cirurgia proposta, então, foi a troca valvar tricúspide, e a cirurgia realizada foi a valvuloplastia. Professor, se eu tiver errado me corrige, mas acabaram optando pela valvuloplastia pelo fato de no intraoperatório ver que a válvula estava preservada, possuía um tempo de circulação extracorpórea de 60 minutos e uma anóxia de 37 minutos. O paciente acabou evoluindo com uma acidose importante, metabólica, né, durante o procedimento cirúrgico. E no achado intraoperatório, o paciente possui uma vegetação de 5 centímetros aderida à válvula. Saída da SEC, paciente evoluindo com importante choque vasoplégico, saindo do procedimento cirúrgico em uso de vasopressina, dobutamina e noradrenalina. Aqui são algumas fotos do procedimento cirúrgico que a gente acompanhou. Aqui é a vegetação. Mais uma aqui. E mais essa. Bom dia a todos. Eu não estava nessa cirurgia, mas a gente sempre comenta os casos e aí acabou sendo um caso de bastante destaque aí na equipe, né? Então a gente consegue ver, para vocês terem uma ideia geométrica da coisa, essa é a visão do cirurgião. A gente tem a visão do lado direito, o coração aqui, a auriculeta direita, aqui a cânula da cava superior, aqui a pontinha da cânula da cava inferior e a canulação da aorta por aqui. Então a gente faz a incisão no átrio direito, aqui abaixo da auriculeta, perdão, tinha falado aqui, né? Aqui. Entre as duas cavas você tem acesso direto aqui à região da fossa oval, aqui mais abaixo, e um pouco mais acima aqui a região do ósteo aqui da tricúspide.
essa vegetação é uma vegetação importante. A gente sempre avalia o aspecto dela, a mobilidade e qual grau ela tem de infiltração da válvula, porque embora pareça uma ideia um pouco estranha para quem não tem tanto contato, a ideia de preservar uma válvula assim, ela é muito difundida. Muito entre aspas, né? A gente tem a primeira cirurgia de troca de válvula tricúspide por endocardite foi em 1961. Então ainda é uma coisa um pouco controversa, né? E aí aqui a gente vê uma vegetação multilobulada que era aderida ao folheto posterior, um pouquinho ao septal aqui, e a gente conseguindo ver que o folheto em si, ele tinha um grau de preservação razoável, né? Então a gente pode tanto preservar o folheto, é uma das técnicas, você pode fazer a excisão da vegetação junto com o folheto, e aí existe uma técnica de neofolheto com o próprio pericárdio autólogo que você tira e reconstrói com neocordas também, semelhante à técnica de reconstrução de corda de mitral. Ou você pode retirar a válvula só, mas ver que tem uma dilatação importante do anel e fazer uma técnica que a gente chama de devega. Você dá uns pontos no anel sobre o folheto anterior, de uma comissura aqui do póstero anterior até a anteroseptal. E aí você acaba reduzindo o diâmetro do anel e fazendo uma válvula incompetente por uma insuficiência prévia já, até virar uma válvula competente com um folheto infectado, mas preservado. O grande problema dessa cirurgia em si é, mecânico, o quanto a válvula está destruída. 2, sistêmico infeccioso, no caso. O quanto de carga bacteriana você vai mobilizar nessa história, de abrir, de pinçar o coração, de entrar em SEC, de fazer um fluxo até que a gente pince o coração, fazer um fluxo agora pela máquina por cima da válvula, já mobilizar, e principalmente quando você tira a vegetação. Então esse que é o grande problema, que é uma das hipóteses nossas dele ter feito a vasoplegia por uma SEC, já um pouco mais prolongada, mas também por conta de carga bacteriana circulando no sistêmico, né? Então, são coisas aí que a gente considera nessa hora e é uma vegetação bonita. Bem, dando continuidade, o paciente, então, de evolução, após a cirurgia, o paciente evoluiu clinicamente instável, com piora dos seus parâmetros ventilatórios e hemodinâmicos. Foi necessário um suporte intensivo, com sedação contínua, teve aumento gradativo das drogas vasoativas e manutenção da antibiótico terapia, e era necessário também o suporte dialítico. Porém, o suporte dialítico foi contraindicado devido a toda a instabilidade clínica e hemodinâmica do paciente, e o paciente, infelizmente, acabou vindo a óbito no dia 21 de março. Obrigado, gente. Bom, pessoal, antes de passar a palavra para o Dr. Antônio Fernando, esse caso a gente quis apresentar, porque foi um caso que na equipe, né, Caio, mobilizou toda a equipe, não só a equipe clínica, mas também a equipe cirúrgica também. Primeiro porque era um paciente jovem, era um paciente de 28 anos, e isso já chamava atenção desde o princípio, né? E segundo que foi uma doença muito agressiva, inclusive o Dr. Antônio Fernando pode comentar isso também com muita propriedade. Os guidelines internacionais para endocardite infecciosa que envolve Staphylococcus aureus estão ficando cada vez mais, indicando a cirurgia cada vez mais precoce, porque é uma doença que se manifesta dessa maneira, com muita sepse, com uma sepse muito agressiva, com disfunção orgânica, e o doente foi, nesse caso, para o procedimento cirúrgico com uma instabilidade hemodinâmica, com o ventrículo direito disfuncionante, uma insuficiência tricúspide com uma repercussão sistêmica notável, e o processo cirúrgico foi feito na tentativa de tentar justamente reverter todo esse processo. Enfim, eu acho que o caso complementa o caso que a senhora apresentou, professora, porque mostra um espectro da doença, né?
Um caso está indo bem com o tratamento clínico, o outro não responde tão bem com a antibiótico terapia. E muitas vezes a gente se vê chamando o cirurgião e discutindo em conjunto para a equipe chegar numa proposta terapêutica e dar o melhor tratamento para o paciente. Bom, dando prosseguimento aqui na fase final da nossa reunião, vou passar a palavra para o Dr. Antônio Fernando, que é médico pesquisador do grupo de valvopatia, plantonista lá do pronto-socorro do INCOR, que acabou de ser reinaugurado, né? Amanhã. E médico plantonista também do Hospital Albert Einstein. Prazer estar aqui, é uma honra mesmo. E parabenizar as outras apresentações, né, do Glaucio, foi muito boa. E, bom, já deu um pontapé inicial para o que a gente vai falar de endocardite, né? Eu acho que é interessante, antes a gente falar exatamente da endocardite de câmaras direitas, mais especificamente da endocardite de válvula tricúspide, que não é algo tão comum, mas como vocês falaram, e é verdade, quando acontece é agressivo, só fazer uma pequena comparação com a endocardite de câmaras esquerdas. Como tem bastante gente, eu vi que tem gente da graduação, os alunos da graduação também, acho que vale a pena a gente fazer só uma rápida comparação. A endocardite, normalmente ela acontece em câmaras esquerdas, principalmente, claro, você tem que ter uma porta de entrada, você tem que ter germes típicos, mas você tem que ter uma lesão valvar predisponente, né? Essa lesão valvar predisponente, normalmente acontece ou ela é congênita, que é uma parcela pequena no Brasil, ou então é adquirida. No Brasil ainda é febre reumática a principal causa, né? Então você parte do princípio de que você tem que ter um refluxo, ou seja, uma regurgitação, ou então uma estenose da válvula, gerando um turbilhonamento que gera uma lesão crônica na válvula, né? Se for colocar no microscópio, você vai ver que gera um desgaste da face valvar, né, com uma agregação, como se fosse uma feridinha, com agregação, uma microagregação de plaqueta e fibrina. E esse é um substrato que para os germes típicos, Staphyloaureus, Streptoviridans, Streptobovis, Staphyloepidermidis, Enterococo, grupo Racec, eles têm as adesinas necessárias para conseguir se agregar nessa face, nessa lesão valvar crônica. Por isso que eles são germes típicos, porque eles têm essa capacidade, né? Por isso também que quem tem prolapso de válvula mitral não precisa fazer profilaxia de endocardite, mas quem tem prolapso com refluxo precisa. Ou seja, é o refluxo que gera a lesão, é o refluxo que gera o maior risco de formar endocardite, uma vez que você tem uma porta de entrada com um germe típico, tá? Por isso também que é mais comum em câmaras esquerdas, porque você tem um fluxo de sangue, uma pressão de sangue muito maior. Então, uma vez que você tem uma estenose ou você tenha uma regurgitação dentro dessas válvulas, né, dentro das câmaras esquerdas, você acaba gerando muito mais lesão. Aí você me pergunta, bom, então, câmaras direitas são câmaras de baixa pressão, né? Mesmo que você tenha uma estenose, que é raríssimo, né? Ou eventualmente uma regurgitação, no caso da insuficiência tricúspide, você não geraria tanta lesão. É verdade, é verdade. Tanto que a grande discussão hoje em dia, existem várias teorias para o porquê o paciente, principalmente o paciente que é usuário de droga endovenosa, porque a tamanha predileção da endocardite na endocardite em câmaras direitas, principalmente em válvula tricúspide, uma vez que previamente a válvula dele era normal. Então você tem uma série de teorias, né? E uma vez que você tem uma série de teorias é porque não se sabe exatamente o que é, né? Então uma das teorias seria que o próprio uso da droga geraria um aumento de fluxo hemodinâmico pela taquicardia, enfim, aumento do débito cardíaco, né? O uso de cocaína principalmente, e isso geraria lesão valvar. Outra teoria que eu vou falar para vocês também seria eventualmente que o material particulado em suspensão, uma vez injetado na veia, como passaria primeiro pela válvula tricúspide, pelas câmaras direitas, né, por ser território venoso, faria uma lesão direta na válvula tricúspide. É uma outra possibilidade, tá? O fato é que a endocardite de câmaras direitas, principalmente tricúspide, né, está mais associada a pacientes jovens, usuários de drogas endovenosas.
tem crescido também, ainda mais vocês que trabalham em UTI, provavelmente devem ver bastante, relacionado a dispositivos, né? Seja catéter venoso central, seja a dispositivos do tipo marca-passo, ressincronizador, cardiodesfibrilador implantável, enfim, né? Então, também tem crescido dentro dessa população. Esse é mais fácil de entender. Você tem um cabo que está passando por dentro da válvula, uma vez que você faça um biofilme e esse cabo esteja infectado, em contato direto com a válvula, você acaba inoculando. Então, esse é fácil de entender, mas por que o paciente jovem, previamente rígido, uma vez que ele injeta na veia, acaba gerando a endocardite, principalmente de válvula tricúspide, pensando que uma vez no passado a válvula dele era normal. Então, é por isso que a gente tem essas teorias. A gente vai comentar um pouquinho, tá? Acho que as perguntas ficam no final, mas eventualmente se alguém quiser perguntar, estou à disposição, tá? De baixo, né? Bom, então de uma forma geral, pessoal, como a gente falou, principalmente as endocardites são de câmaras esquerdas, né? Mitral e aórtico principalmente. Mitral principal, aórtico em segundo lugar, tá? A endocardite de câmaras direitas, de uma forma geral, pega 5 a 10% dos casos de endocardite de uma forma geral, tá? Mais comum em usuários de drogas intravenosas, geralmente com HIV ou algum grau de imunossupressão associado, né? E outros pacientes, outro perfil de paciente que também pode ter eventualmente endocardite de câmaras direitas, pacientes portadores de marca-passo, CDI, ou então com catéter venoso central, ou então eventualmente que já tem uma cardiopatia congênita prévia, tá? Das endocardites de câmaras direitas, disparado a válvula tricúspide é a mais frequente, tá? Normalmente ela vem sozinha, mas pode eventualmente incluir duas válvulas concomitantes, a câmara esquerda concomitante. Aqui, é aquilo que eu falei para vocês das teorias, né? Então, como que seria a patogênese da endocardite de válvula tricúspide de um paciente que usa droga endovenosa, né? Eventualmente, poderia ser por conta de lesão direta, né, do material, enfim, lesão direta mecânica, perdão, né? Exatamente pelo fato de você encontrar a primeira válvula tricúspide, uma vez que você está injetando na veia, no território venoso, né? Ou, eventualmente, seria a produção de anticorpos, também relacionado ao uso da droga, enfim, a uma alteração imunológica prévia, né? Eventualmente, alguma alteração do status hemodinâmico do paciente, então ele tem um tônus simpático mais aumentado, eventualmente já teria algum grau de hipertensão pulmonar, e isso poderia também aumentar a pressão nas câmaras direitas. Enfim, tem uma série de possibilidades, e toda vez que você tem muita teoria é porque você não sabe direito por que acontece, tá? O próximo. Né? Você tem esse trabalho aqui que mostrou, na verdade pegou 866 pacientes com endocardite, né? E percebeu que dessas 866 endocardites, 121 era de câmaras direitas isoladas, 121, que daria 14%, tá? E desses pacientes com endocardite de câmaras direitas, 30% seria usuários de drogas endovenosas e 54% de dispositivos cardíacos. 16 seria o que a gente chama de tree nose, né? Então, uma paciente que não é nem usuário de droga endovenosa, nem é portador de nenhum device, né? nenhum dispositivo, né? E também não tem endocardite de câmaras esquerdas concomitantes, tá? Seria um paciente que previamente seria uma forma idiopática de endocardite, tá? Então, falando um pouquinho da endocardite relacionada à droga endovenosa, né? A gente sabe que a mortalidade intra-hospitalar é aproximadamente de 7%, tá? Tem, claro que existe as formas mais agressivas, né? Eu acho que muito, nesse caso que foi apresentado pelo Glaucio, muito do que contribuiu também para a evolução ruim, né? Foi o fato desse paciente ter eventualmente já ter um status, enfim, ele já era renal crônico, dialítico, então é um paciente que provavelmente já tinha algum grau de vasculopatia prévia, é um paciente com mais comorbidades, né? O paciente jovem, virgem de tratamento, normalmente a mortalidade intra-hospitalar é em torno de 7%. Tá? Tem uma alta taxa de cura, maior que 85%, mas tem uma altíssima taxa de recorrência. Tá?
E normalmente o Staphylo aureus é o germe principal, o germe que está implicado nessa infecção. Tá? Dos dispositivos cardíacos, né, normalmente é difícil o diagnóstico, né, muitas vezes o paciente se apresenta assintomático ou oligossintomático, né. Para você conseguir ter uma avaliação melhor, normalmente a gente usa o eco transesofágico para esses pacientes, diferente do paciente que tem a endocardite de válvula tricúspide pura, aquele paciente que provavelmente que teve endocardite provavelmente por droga injetável. Você pode começar com eco transtorácico, normalmente vê muito bem câmaras direitas, vê muito bem a válvula tricúspide. No caso do dispositivo, tem que ser eco transesofágico. Tá? Muito comum em idosos, que é a parcela da população que tem o dispositivo, que tem o marca-passo, né? E por conta disso, um pior prognóstico, normalmente associado a comorbidades e uma mortalidade mais alta, né? Fundamental, além do uso do antibiótico de forma prolongada, de 4 a 6 semanas, direcionado para o germe que for isolado, a remoção do dispositivo. Tá? Normalmente de forma percutânea, se por acaso tiver alguma complicação, pode ser por via cirúrgica aberta. Tá? E normalmente mais associado aos estáfilos coagulase negativos, não tanto áureos. Tá? Tem áureos também, mas é mais comum encontrar coagulase negativa. Então, uma vez que você vai iniciar a antibiótico terapia empírica, antes de ter o crescimento bacteriano, normalmente começamos com vancomicina. Tá? Então, nós temos esses perfis, né? O paciente que é usuário de droga injetável, o paciente que eventualmente tem implante de marca-passo, ou então um paciente que tem um catéter venoso central, seja de curta, seja de longa permanência. As manifestações, pessoal, algumas coisas são parecidas com das outras endocardites, né? Então, a febre persistente está presente em pelo menos 90% dos casos, né? A bacteremia clínica, né, pelo menos em 45, 50% dos casos é observado. Tá? No caso da endocardite de câmaras direitas, principalmente de válvula tricúspide, é importante você observar, como foi descrito nos dois casos, né, sintomas respiratórios. Tá? Sintoma respiratório para esse paciente pode ser a chave do diagnóstico, como foi, né, no primeiro e no segundo caso. O paciente se apresenta com tosse, dor torácica, eventualmente hemoptise, um quadro que pode lembrar um tromboembolismo pulmonar ou eventualmente uma pneumonia, né? Mas num paciente que tem febre prolongada, que tem bacteremia, vale a pena pensar em endocardite também, tá? E eventualmente, como foi também nos dois casos, disfunção de VD. Então é um paciente que, por conta da regurgitação, eventualmente por algum grau de obstrução valvar, dependendo do tamanho da vegetação, mas principalmente regurgitação tricúspide, acaba tendo sobrecarga de câmaras direitas, né? Então a apresentação clínica do paciente, principalmente, é de insuficiência cardíaca direita, estase jugular, hepatomegalia, edema de membros inferiores, né? Normalmente a alteração pulmonar é mais relacionada à embolização. Tá? Aqui algumas imagens, né? Não são tão bonitas quanto as imagens que vocês mostraram nos primeiros casos, mas só para ter uma ideia, né? Então você tem vários êmbolos sépticos, né? Isso aqui é uma tomografia com um corte coronal, né? Aqui você consegue ver, está um pouquinho claro, mas aqui daria para ver a vegetação na tomografia, dá para ver a vegetação na válvula tricúspide, né? Aqui você vê essa bolinha que também é a vegetação na válvula tricúspide, tá? Aqui, basicamente, é uma comparação, né, é o que a gente acabou falando, a comparação da câmara direita com a câmara esquerda. Tá? Eu acho que é importante falar o papel do ecocardiograma. Tá? O Cássio está aqui, que não me deixa mentir. O papel do eco. O eco transtorácico, ele é melhor para visualização da vegetação em válvula tricúspide. Tá? Então, a gente começa realmente com eco transtorácico. Normalmente, as vegetações de válvula tricúspide têm grandes vegetações. A válvula tricúspide ela é um pouco mais anteriorizada, então é mais fácil de você avaliar com o eco transtorácico. Então, não é obrigatório você fazer o transesofágico logo de cara. Tá? Sempre vale a pena avaliar a válvula de Eustáquio e as válvulas pulmonares, que são outros sítios, eventualmente, que podem ter algum grau de vegetação. Tá? A válvula de Eustáquio, só para vocês saberem, ela é uma válvula de veia cava inferior. Na verdade, normalmente ela tem uma involução,
com o desenvolvimento, né? Mas fica um resquício embriológico. E aquele recesso da válvula de Eustáquio pode eventualmente conter também uma vegetação. Tá? O eco transesofágico é melhor para as vegetações pulmonares, né? Ou quando tem envolvimento de câmaras esquerdas. Então, normalmente, o eco transtorácico é suficiente na maioria dos casos dos usuários de drogas injetáveis. Tá? O eco transesofágico acaba sendo obrigatório nos outros casos de endocardite de câmaras direitas, como, por exemplo, os portadores de dispositivos cardíacos endovenosos. Tá? E o eco transesofágico deve ser realizado em pacientes com eco transtorácico negativo, mas que tem uma alta suspeita de endocardite. Então, veio negativo, mas você ainda acha que é endocardite, a clínica de endocardite, a história típica de endocardite, você faz o transesofágico. Tá? Então, só para lembrar, normalmente a lesão, ela fica, a vegetação, perdão, ela fica na câmara de menor pressão. Então ela fica na face da válvula, mas a câmara de menor pressão. Tá? Aqui tem algumas imagens, né, das vegetações, mais uma aqui. Né? Você vê que está na face do átrio direito, ou seja, a câmara de menor pressão. Tá? E os preditores de mortalidade nessa população, basicamente, é o tamanho da vegetação, a presença de fungo, principalmente Cândida, tá? Cândida, todos os fungos é o que é mais encontrado, principalmente Cândida albicans, tá? O paciente que tem HIV concomitante, se ele tiver um CD4 menor que 200, também é um preditor maior de mortalidade. E nos pacientes usuários portadores de dispositivos, o fato da idade também contribui, tá? O tratamento clínico desses pacientes sempre tem que cobrir Staphylo aureus, tá? Então, existe um aumento iminente da flora polimicrobiana. Você já vê hoje em dia pacientes que têm flora polimicrobiana, eventualmente com pseudomonas associado, mas tem que pensar sempre tem que cobrir o Staphylo aureus de forma empírica, mesmo que não tenha saído ainda o isolado germe na hemocultura. Tá? Uma vez que sai o germe na hemocultura, aí você vai guiar o antibiótico conforme a hemocultura, o que foi isolado. Eventualmente pode começar com oxacilina, vancomicina ou eventualmente daptomicina nos VREs, né, nos enterococos que são resistentes à vancomicina. Tá? Normalmente, vanco e dapto a gente deixa de 4 a 6 semanas. Oxa, existe uma possibilidade eventualmente de ser o tratamento de 2 a 4 semanas, às vezes até de 2 semanas, tá? Que é isso que eu vou falar agora. Você pode optar pelo tratamento com Oxa por 2 semanas sem o aminoglicosídeo, né? Ou seja, sem associação com a gentamicina, se for o Staphylo Oxa S, se o paciente estiver apresentando boa resposta ao tratamento, não tem embolização, empiema ou alguma complicação cardíaca ou extracardíaca, tá? Não houver acometimento de válvula protética ou câmaras esquerdas concomitantes, a vegetação for menor que 2 centímetros, né, 20 milímetros, ou não tiver AIDS ou algum grau de imunossupressão. Se você encontrar todos esses quesitos, eventualmente você pode tratar por 2 semanas com oxacilina. Veja que eu estou falando só das câmaras direitas, tá, gente? Câmara esquerda, 4 a 6 semanas sempre, tá? Se você tiver dispositivo, aí você tem algumas condutas específicas para os dispositivos, tá? De uma forma geral, o que a gente pede aqui é que o tratamento seja mais prolongado, 4 a 6 semanas, direcionado para a bactéria que for isolada. Tem que tirar o dispositivo, né? Então você tem que sacar o dispositivo. E para fazer a avaliação, eco transesofágico com certeza, tá? Normalmente, até o Alex comentou, normalmente a gente tenta evitar a cirurgia nesses pacientes, tá? Se o paciente não tiver nenhuma grande complicação, que eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente tenta evitar. Por vários motivos, né? Você colocar o paciente em SEC, enfim, um SEC prolongado, vocês viram o caso do paciente que foi apresentado aqui, enfim, é muito mórbido, né? E tem outra coisa, o paciente que é usuário de droga endovenosa, muitas vezes você opera e ele volta a usar droga endovenosa. E uma vez que você coloque um dispositivo protético, por exemplo, você troque a válvula do paciente e coloque prótese ali, né? A chance de recorrência vai ser muito grande.
Então, o que caracteriza essas endocardites de câmaras direitas é a alta taxa de recorrência, né? Então, se você puder fazer uma conduta um pouco mais conservadora, então, se ele não tiver indicação de cirurgia, você tenta segurar com tratamento clínico, ou, eventualmente, se tiver indicação de cirurgia, a gente tenta evitar a troca da válvula, né? Aí você pode fazer a retirada da vegetação ou, eventualmente, a valvuloplastia, como o Alex explicou de forma bem didática. Tá? Então, você vai considerar a cirurgia se você tiver uma insuficiência direita, uma insuficiência cardíaca direita, pela insuficiência tricúspide importante e que não estiver respondendo ao diurético, ou seja, o tratamento clínico. Fungemia, não tem conversa, tá? Cândida é sempre cirurgia, tá bom? Bacteremia recorrente, seja por estáfilo, seja por pseudomonas, com mais de 7 dias, já em uso do antibiótico, tá? Então você está usando antibiótico já por mais de 7 dias e ele mantém bacteremia, né? Tanto bacteremia clínica quanto bactéria isolada na hemocultura. Então, eventualmente, tem indicação cirúrgica. Tá? E vegetações muito grandes, como foi o caso de ter 5 centímetros, né? Acho que eu não lembro de ter visto uma vegetação tão grande, né? Que é o equivalente a 50 milímetros. Né? Aqui bastava ter 20 milímetros que já tinha indicação de cirurgia desde que tivesse embolia pulmonar recorrente. Né? Então, as estratégias, né, de tratamento, então o tratamento clínico, como a gente falou, e uma vez que você opte pelo tratamento cirúrgico, né, você pode fazer a valvulectomia, valvoplastia ou eventualmente a troca valvar protética. A gente tenta evitar, mas é uma possibilidade, claro. Né? Então aqui é só um organograma que resume um pouquinho do que a gente acabou de comentar. Tá? Pessoal, muito obrigado. Então, a reunião foi muito proveitosa. Leonardo, parabéns pela organização. Caio, você é o nosso grande comandante das ações aqui. Eu só queria justificar a ausência do professor João Fernando, que comigo também coordena as atividades aqui no Mário Covas. O professor João Fernando está hoje em Brasília, nos representando lá no Ministério da Saúde, posição tão importante que ele tem lá na CONEP. Então, o João está justificado a ausência dele. Parabéns a todos. Eu queria que vocês assinassem o livro, que é muito importante. E aqueles que não tiveram tempo de comer e aqueles que quiserem comer de novo, o lanchinho está sendo servido lá, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima reunião.